Turma, na atividade 4 diz o seguinte: uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2 horas da manhã e a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela abaixo. Então você tem aqui 2 horas 10, 3, 13, 4, 16, 5, 20, 6 horas 25, 7 horas 32, 8 horas 40, 9 horas 50, 10 horas 63, 11 horas 80, 12 horas 101, 13 horas 127, 14 horas 160 e 15 horas 202. Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário de 20 horas desse mesmo dia? Turma, se nós pegássemos, tentássemos calcular a progressão, a razão, melhor dizendo, entre um termo e outro, você teria, por exemplo, 1,30. O que é a razão? Quando você divide o segundo termo pelo primeiro, você acha uma razão, ou seja, um valor que você multiplica o primeiro e resulta no segundo. Se eu multiplicar o segundo por 1,23, eu vou obter o terceiro. Se eu multiplicar 16 por 1,25, eu vou obter 20. Só que qual que é o problema? Repara, não é a mesma razão. Se não é a mesma razão, nós não teremos uma progressão geométrica, porque a razão entre os valores que nos foram dados não permite que a gente visualize inicialmente essa relação geométrica nos termos, beleza? Só que aí que está a grande questão dessa atividade. Você precisa, dentre os valores que lhe foram ofertados, encontrar aqueles que vão determinar uma progressão. Por exemplo, 2 horas é da quantidade de 10, né? Digamos assim. Aqui, depois de 3 horas, seria 20. Então, passado-se 3 horas, foi 20. 10, 20. Se você passar mais 3 horas, né, se percorrer mais 3 horas ali, a quantidade de bactérias, né, vão evoluir para 40. Se considerarmos 3 horas depois, que aí já seria 11 horas, passaria para 80. E 3 horas depois, passaria para 160. Então, repara, 2, 5, 8, 11, 14. Sempre de 3 em 3 horas. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Está sendo multiplicado por 2. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. Então, eu posso considerar que esse é o nosso primeiro termo, 2 horas. O segundo termo, 5 horas. O terceiro termo, 8 horas. O quarto termo, 11 horas. O quinto termo, 14 horas. E eu ainda posso definir que 3 horas depois das 14 horas, teria 2 vezes mais bactérias, ou seja, 160 vezes 2, 320. E no sétimo termo, que refere-se às 20 horas, teria 2 vezes mais, que é 640. Dessa maneira, eu posso dividir 20 por 10 e encontrar 2. Posso dividir 40 por 20 e encontrar 2. 80 por 40 e vou encontrar 2, sempre 2, porque 2 é a razão existente entre esses termos. Sempre de um termo para o outro, eu vou multiplicar por 2. Esse é um esquema que te ajuda a enxergar qual que é a ideia dessa atividade. Se você não tivesse o tempo e o espaço para esquematizar dessa maneira, você poderia pensar o seguinte: com a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, quais as informações que você precisaria para determinar? Porque você quer descobrir o A7, que é digamos assim, o valor referente às 8 horas. Mas aqui necessariamente você não saberia que ele seria o sétimo termo. Então você teria que vir aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5. E lembrar que 3 horas depois seriam 17 horas, então seria o sexto termo. E mais 3 horas depois seria 20 horas, então seria o seu A7. Por isso que mesmo que você não fizesse essa esquematização, você precisaria de levar em consideração que 20 horas ia se referir ao sétimo termo. Já que ele é o sétimo termo, 10 é o primeiro, 2 é a razão, nós podemos simplesmente substituir. 2 elevado a 6, porque 7 menos 1 é 6, vezes 10 no caso. 10 vezes 64, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. E 10 vezes 64, 640. Da mesma maneira que nós encontramos por um meio que contemplou mais a estratégia, o raciocínio, você encontra também com a formalização matemática.
Mas um depende do outro, turma. Não adianta você raciocinar bem, conseguir entender a situação e resolver por um método aleatório, e também não adianta você ficar preso à fórmula e não conseguir raciocinar para compreendê-la. Tem que ser uma junção dos dois em prol da resolução de problema. Beleza?